Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de fantasia e ficção científica chamado Cidade das Sombras. Alerta de spoilers a seguir. O filme se passa em um mundo distópico, onde o sol nunca nasce e está sempre escuro. Algo estranho acontece exatamente às 12 horas todas as noites, pois todos neste mundo morrem por 5 minutos e acordam sem memória do que aconteceu. No início do filme, o protagonista, John Murdoch, desperta em um banheiro escuro aterrorizado. Ele não se lembra de como chegou ali, o que estava fazendo nas últimas semanas, ou até mesmo do seu nome. Depois de se vestir, ele bisbilhotou o local até encontrar uma pasta, com as iniciais KW escritas nela. Ao abrir, ele encontra um cartão de felicitações de um lugar conhecido como Shell Beach. Murdoch não consegue se lembrar exatamente do lugar, mas começa a receber fragmentos de lembranças sobre ele. Nesse momento, o telefone dentro do banheiro começa a tocar e ele o pega hesitantemente. Por outro lado, um homem que se chama Dr. Schreber diz a Murdoch que a sua memória foi apagada por causa de uma experiência fracassada, e agora alguns homens estão procurando por ele. Isto aumenta a confusão que Murdoch já está passando, e antes que o médico possa dizer qualquer outra coisa, ele desliga. Em seguida, Murdoch procede ao check-out do local, que acaba sendo um hotel. Ao sair, ele se depara com um cadáver desfigurado de uma senhora. Ao ver isto, Murdoch fica aterrorizado e sai correndo do seu quarto. Ele vê 3 indivíduos anormalmente altos e de cara pálida se aproximando dele. Quando chega ao saguão, ele percebe que todos estão dormindo, até mesmo uma mulher dentro do elevador. É quase como se eles tivessem ficado sem vida. E neste momento, o relógio bate 12 horas e todas as pessoas voltam à vida normalmente. Murdoch acha isso muito estranho e sai imediatamente do hotel. Pouco tempo depois, os homens misteriosos se aproximam da recepcionista do hotel e perguntam-lhe sobre Murdoch. Quando ele não dá uma resposta, eles injetam uma substância estranha e o matam. Em outro lugar, uma artista de palco chamada Emma é contatada pelo Dr. Schreber, que lhe diz para se encontrar urgentemente. Aqui ficamos sabendo que Emma não é outra coisa senão a esposa de Murdoch. Quando os dois se encontram, o Dr. Schreber menciona que a memória de Murdoch foi totalmente apagada e algumas pessoas ruins estão à sua caça. Então ele pede que ela entre em contato com ele imediatamente quando ela se encontrar com Murdoch. Embora confusa, Emma concorda, e na cena seguinte a polícia local, junto com o inspetor Bumstead, chegam ao local do crime no hotel e começam a investigar. Acontece que foi o 6º caso de assassinato no último mês, e todos eles têm o mesmo símbolo em espiral sobre eles. Desde que Murdoch ficou lá, o inspetor Bumstead imediatamente suspeitou do crime. Ele então chama Emma para a delegacia e a avisa para entregar o seu marido, já que ele é um criminoso procurado. Enquanto isso, Murdoch vagueia pela cidade, confuso e assustado. Ao chegar a um lugar, ele se sente inquieto e percebe que suas impressões digitais estão brilhando. Depois de um tempo, ele se encontra diante de um quadro de propaganda da Shell Beach, o mesmo do cartão de felicitações que encontrou na mala do hotel. Curioso, ele sobe no quadro de propaganda, mas de repente é confrontado pelos 3 homens altos de antes, que se autodenominam os Estranhos. Um deles tenta usar os seus poderes em Murdoch para fazê-lo dormir, mas isso falha. Isto choca os Estranhos, mas antes que eles possam compreender qualquer coisa, Murdoch usa seus poderes telecinéticos e domina os 3. Mais tarde, somos levados para o esconderijo dos Estranhos, que é um grande complexo subterrâneo. Todos estão em choque pelo fato de Murdoch possuir poderes telecinéticos como eles possuem. Aqui ficamos sabendo que Murdoch foi parte de uma experiência chamada Impressão, mas de alguma forma ele escapou usando seus poderes. Agora ele se tornou um homem procurado pelos Estranhos. Enquanto isso, Emma volta da delegacia para casa e encontra Murdoch esperando por ela. Embora ele pareça não se lembrar dela, ele sabe que vive lá, pois o endereço foi mencionado em seu cartão de visita. Emma tenta perguntar a Murdoch onde ele esteve nas últimas 3 semanas, mas ele não tem resposta para isso. Ao invés disso, ele diz que nem sabia o seu nome, até que verificou na sua carteira. Enquanto os dois conversam, Emma revela que ele foi suspeito pelo assassinato de 6 mulheres. Isto choca Murdoch e ele deixa o local imediatamente. Pouco antes da meia-noite, os estranhos homens se reúnem em seu esconderijo para uma reunião. O Dr. Schreber é o único humano entre os participantes e parece que ele é o chefe do departamento científico deles. Quando o relógio bate exatamente 12 horas, o líder dos estranhos, o Sr. Book, emerge da multidão e instrui a todos a fecharem. Assim que ele diz isso, os estranhos entram em estado de meditação e toda a cidade para.
As pessoas vão dormir, independentemente de onde estejam. Os trens e metrôs param e até o trânsito para. Apenas Murdoch não é afetado pelo estranho processo, e ele perambula pela cidade chocado. Ele tenta acordar algumas pessoas, mas é em vão. Enquanto isso, grandes edifícios e outras infraestruturas começam a subir pelo subsolo, indicando que uma mudança maciça está ocorrendo na cidade. Então, os estranhos, junto com o Dr. Schreber, dirigem-se à cidade e iniciam um processo chamado Tuning. Neste processo, eles se aproximam de vários indivíduos da cidade e injetam uma seringa para que a sua memória seja apagada. Após 5 minutos, quando todos os estranhos se retiram para o subterrâneo, a cidade volta à vida e todos acordam. Entretanto, desta vez, eles não têm nenhuma lembrança da sua vida passada e têm uma identidade completamente nova. Por exemplo, se alguém era médico há 5 minutos, pode ter se tornado um assassino em série agora. Depois do plano, os estranhos novamente mudam seu foco para Murdoch, e como eles estão tendo dificuldades para pegá-lo, o Dr. Schreber preparou uma seringa que tem todas as memórias subconscientes de Murdoch armazenadas nela. Agora, tudo o que ele tem que fazer é injetá-la em alguém e ele será capaz de rastrear Murdoch instantaneamente. Enquanto todos olham para ele em confusão, um dos maiores estranhos, o Sr. Hand, emerge da multidão e concorda em ser voluntário. O líder, Sr. Book, concorda, e logo o Sr. Hand é injetado com o líquido estranho. Após convulsionar por um tempo, ele finalmente acorda com todas as lembranças de Murdoch. Na cena seguinte, Murdoch chega ao metrô em busca de Shell Beach. Ele pergunta a algumas pessoas sobre a direção do local, mas surpreendentemente todas elas se esqueceram disso. Confuso, ele mais uma vez olha o cartão de saudação e encontra o nome Carl Harris. As suas iniciais com o mesmo nome estavam inscritas na mala do hotel. Mais tarde, Murdoch localizou o endereço de Carl e visitou a sua casa. O velho faz lembrar o passado onde Murdoch era criança, mas como era de se esperar, ele não se lembra de nada disso. Nesse momento, ele fica curioso e pergunta a Carl por que é sempre noite, mas o velho simplesmente lhe diz para descansar. Após Murdoch ir para o outro quarto, Carl telefona secretamente para Emma e a informa sobre a chegada de Murdoch. Então ela conta ao inspetor Bumstead e prossegue para o local com ele. Mas infelizmente, o Sr. Hand tem rastreado Emma usando as memórias de Murdoch e ouve toda a conversa. Os estranhos liderados pelo Sr. Hand já chegaram do lado de fora e começam a atacar Murdoch. Entretanto, usando seus poderes telecinéticos extremamente complexos e com muita vontade de sobreviver, Murdoch não desiste. De alguma forma, ele consegue chegar às ruas, mas está mais uma vez cercado pelos estranhos. Quando ele está prestes a ser apreendido, Emma e o inspetor chegam em seu carro e o levam embora. Na delegacia, o inspetor Bumstead está interrogando Murdoch, pois ainda acredita que ele está por trás dos assassinatos. No entanto, um Murdoch agitado vira as perguntas e pergunta ao inspetor se ele se lembra do caminho para Shell Beach. Como era de se esperar, Bumstead conhece o lugar, mas parece não conseguir se lembrar das instruções. Então, Murdoch pergunta a ele por que é sempre noite e por que eles não têm nenhuma lembrança de dia. Ele até faz um livro levitar para provar o seu argumento de que estão lidando com algo sobrenatural. Depois de um tempo, alguns estranhos liderados pelo Sr. Head entram na delegacia e começam a procurar Murdoch. Eles colocam todos os policiais para dormir e vão para a cela. No entanto, ao chegar lá, eles descobrem que o seu alvo já escapou. Enquanto isso, Murdoch confronta o Dr. Schreber em um banheiro e exige respostas. Ele quer saber o que está acontecendo na cidade e por que os estranhos estão atrás dele. O médico o acalma e revela que todos eles são parte de uma grande experiência que os estranhos estão conduzindo. Nesse momento, o inspetor Bumstead chega ao local e toma o controle do médico. Aqui é revelado que o próprio inspetor libertou Murdoch da custódia, pois ele também quer encontrar respostas. Depois disso, o inspetor e Murdoch obrigam o médico a levá-los até Shell Beach. Eles entram em um carro e começam a sua viagem, mas por alguma razão, o médico continua a mencionar que ir para lá não tem utilidade. Pouco tempo depois, eles chegam a um beco sem saída, já que uma ponte desapareceu misteriosamente. Assim, os três decidem continuar em um barco. Durante a viagem, o Dr. Schreber finalmente explica tudo o que está acontecendo na cidade. Ele revela que os estranhos são alienígenas de outro planeta e vieram à Terra depois de quase enfrentarem a extinção. Quando eles viram a população humana prosperar, decidiram imediatamente imitá-los. Entretanto, o problema era que eles não tinham alma, e isso é o que os diferencia dos humanos. Para salvar a sua raça,
Os estranhos então criaram uma cidade inteira, raptaram humanos de diferentes partes do mundo e os colocaram ali. Todas as noites, às 12 horas, eles param todos e instalam novas memórias neles, para que possam comparar as diferentes características dos humanos. O plano é saber tudo sobre a alma humana e tornar-se como eles. O Dr. Schreber menciona ainda que ele é o melhor psicólogo da cidade, e por isso que os estranhos não apagam a sua memória todas as noites. Murdoch pergunta então por que é sempre noite, e o médico responde que os estranhos têm medo da luz, então eles criaram uma cidade onde é sempre escuro. Depois de um tempo, eles chegam a Shell Beach e descobrem que é apenas um cartaz em uma parede. Furiosos, Murdoch e o inspetor Bumstead pegam algumas barras de ferro e começam a bater na parede. O médico implora aos dois que parem, mas eles não ouvem. Eventualmente, eles quebram a parede e são surpreendidos ao encontrar um espaço sem fim do outro lado. Isto conclui que a cidade é uma mera experiência e não há como fugir dela. Logo depois, o Sr. Hand e seus capangas chegam ao local com Emma como prisioneira e ameaçam Murdoch para que ele se renda. O inspetor retalia imediatamente, mas ele é jogado no abismo. E antes de morrer, ele testemunha a cidade flutuando no espaço, que está cercada por nada mais que a escuridão. Aqui ficamos sabendo que esta cidade é apenas uma enorme nave espacial. Enquanto isso, o Sr. Hand usa Emma como isca e acaba capturando Murdoch. Na cena seguinte, Murdoch é visto amarrado a uma cadeira, enquanto toda a comunidade estranha grita pela sua morte. No entanto, o seu líder, o Sr. Book, afirma que tem outras ideias. Ele convoca o Dr. Schreber e lhe pede para injetar Murdoch com uma impressão que transferirá a sua alma para todos os estranhos. Hesitantemente, o médico obedece, mas ao invés da impressão, ele injeta Murdoch com outra seringa que contém todas as suas memórias. Assim que ela é administrada, todas as memórias de Murdoch piscam bem na sua frente, e é mostrado que ele realmente nasceu em um lugar chamado Shell Beach. Por causa das memórias, ele agora compreende a verdadeira natureza do seu poder e se torna muito mais forte. Em uma das memórias, o Dr. Schreber aparece e diz a Murdoch para derrotar os estranhos e assumir o controle da cidade. Com isso, ele ganha esperança renovada e se liberta da sua escravidão. Então ele começa a usar os seus poderes telecinéticos para acabar com os estranhos, até que o Sr. Book se aproxima dele. Logo, os dois começam a atacar um ao outro com movimentos iguais. A luta deles destrói todo o complexo, e eles continuam no ar. Desta vez, Murdoch reina supremo quando ele desvia a faca do Sr. Book e atira de volta para ele, finalmente o matando. Após a vitória, Murdoch se aproxima do médico e pergunta sobre Emma, mas ele explica que ela perdeu a memória na última afinação. Ao ouvir isto, Murdoch fica devastado, mas tem uma ideia para mudar tudo. Na última cena, Murdoch usa seus supremos poderes telecinéticos para reformar a cidade. Ele acrescenta um oceano ao redor, repara as pontes, cria uma praia de conchas e, o mais importante, traz o sol de volta girando a nave espacial. O filme termina quando Murdoch se dirige a um cais perto do oceano, onde Emma, que recuperou a sua memória, está admirando o sol. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.